Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar bem alinhados com a vontade de Deus. Queremos estar contemplando os céus, contemplando a vida, com a nossa vida alinhada com Deus. Por isso, precisamos estar sempre conferindo com as Escrituras. Por isso, precisamos conhecer a Palavra de Deus, conhecer as Escrituras. Esta série de programas é sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Vemos a história da igreja, como a igreja nasceu, como ela começa a caminhar, a crescer, a se desenvolver. E vamos ver o que a igreja passa, o que ela enfrenta, histórias de irmãos da igreja. No programa de hoje, conversaremos sobre um casal, Ananias e Safira. Que casal é este? O que eles fizeram? O que eles têm para nos ensinar? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para Deus. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, podemos dizer que é um livro de histórias. Histórias tão maravilhosas. Histórias que trazem lições preciosas. Histórias proféticas. Nós podemos ver que a Bíblia tem profecias históricas e histórias proféticas. Nós vamos ver que tudo que está aqui registrado tem uma finalidade, para nos ensinar, para nos exortar, para nos instruir no caminho da justiça. Sim, assim nós ensinamos os nossos filhos com histórias, trazendo lições com os princípios tão importantes. Nós hoje vivemos um tempo em que os princípios cristãos, os princípios bíblicos precisam estar em alta, porque o mundo está aí atacando de uma forma tão terrível a palavra de Deus. A mentira está tentando empurrar e entrar pelas nossa casa, porta adentro, e é preciso estar firmado na palavra de Deus. É preciso estarmos com a nossa família alinhada com a vontade de Deus, conhecendo as Escrituras. Isto mesmo. E nós vamos ver aqui, no capítulo 5 de Atos, a história de um casal, Ananias e Safira. Vamos ver a decisão de Ananias e Safira. De acordo com as decisões que nós tomamos, os caminhos, as consequências serão boas ou ruins. A vida é feita de escolhas. A todo momento estamos escolhendo. Agora mesmo você decidiu assistir a este programa. É uma decisão, é uma escolha e vai ser uma bênção para você. Mas a todo momento nós temos de fazer escolhas. E cada escolha que fazemos traz consequências. Vamos ver então o que nos diz Atos capítulo 5, versículos 1 e 2. Lemos assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Bem, este capítulo 5 está numa sequência do capítulo 4 de Atos, claro. E o capítulo 4 termina contando a história de um homem chamado José. José que foi apelidado de Barnabé. Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Levita, natural de Chipre. E Barnabé fez algo muito especial. Ele tinha um campo, vendeu aquele campo e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Claro, aquele dinheiro seria administrado para o bem dos irmãos, para trazer o conforto para um ou outro, porque a igreja vivia período difícil. E quando um cristão era preso ou era morto,
pelo Império Romano ou pelos judeus, os seus bens eram confiscados. Ele perdia sua lojinha, ele perdia sua casa. Jerusalém, quem morava em Jerusalém, sempre ganhava um dinheirinho extra durante as festas. Festa de Páscoa, pães asmos, primícias, a festa de Pentecostes no 3º mês, as festas do 7º mês, que eram Yom Kippur, a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. Então, muitas vezes, a sua casa servia de pousada, como gente que mora à beira-mar e no período de temporada eles saem de casa para alugar as suas casas para os turistas. Assim Jerusalém vivia, assim as pessoas ali viviam. E quando um cristão, ele era então morto ou ele era preso, seus bens muitas vezes eram confiscados. E o que acontecia? A esposa, a viúva, ficava à mercê. Como ela iria se manter? Então, os irmãos ali na igreja resolveram todos ajudar uns aos outros, se juntarem, e Barnabé deu esse exemplo de vender o campo que ele tinha e trazer o dinheiro para distribuir entre os irmãos. E aqui a Bíblia nos conta que Ananias e Safira, Ananias também vendeu um campo, ele vendeu uma propriedade, mas ele pensou, eu não vou dar tudo, eu não vou entregar tudo como Barnabé fez. Nós vamos fazer o seguinte, a gente fica com uma parte e leva a outra parte para a igreja. Nada errado até aí. Se ele fizesse assim e dissesse a Pedro, olha, vendemos um campo, vendemos uma propriedade e trouxemos uma parte do dinheiro para ofertar. Tudo bem, nós somos livres para dar como quisermos, quanto quisermos. A igreja não obriga ninguém a fazer nada de maneira forçada, não. É Deus que nos conduz a dar com generosidade. O problema é que Ananias combinou com a sua esposa, olha, nós vamos dizer que vendemos por tanto, não fale o valor total, não fale com quanto nós vamos ficar. Se perguntar o preço, você diz, foi por tanto. Isto é mentira. Mentira. Às vezes a pessoa pode até fazer uma coisa bem intencionada. Às vezes você pode fazer algo para a obra de Deus da maneira correta, mas como você anuncia, como você procede diante das pessoas, pode estar errado. Então, os dois combinaram assim e, de acordo com a sua esposa, ele disse, nós vamos segurar uma parte. Olha a palavra de Pedro que veio para Ananias, versículo 3 e 4 do capítulo 5. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Uau! Olha o que Pedro disse. Ananias, Pedro sabia exatamente o que estava acontecendo. Ananias, por que Satanás encheu seu coração? Gente, é tão importante percebermos que a mentira é filha do diabo. A mentira é feita e arquitetada por Satanás. É muito importante nesse atual contexto brasileiro que nós vivemos, em que nós estamos vendo uma luta do bem contra o mal, luz e trevas, verdade e mentira. É tão importante saber de que lado você está como cristão. De que lado estamos? Ananias pensou, é uma coisinha de nada. Eu estou dando para a igreja.
Ah, eu estou me sacrificando? Claro que Deus vai aceitar o que eu estou fazendo. Não tem problema. Às vezes você pensa, não podemos ser assim tão radicais. Sim, a palavra de Deus é radical. Mentira é mentira. Meia verdade é mentira. Não tem mentira branca, não tem mentira pequena, mentira grande. Mentira é mentira. Não há necessidade de mentir. E Pedro fala bem claro a Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. Olha como é importante nós estarmos alinhados com a verdade. Esse tempo de tantas comunicações pelas redes sociais, não vai acreditando em mentiras, não vá desculpando as mentiras. Busque a verdade em Deus, fale com Deus, busque a presença do Senhor, ore, ore. Nós sabemos que ou estamos certos ou errados, ou estamos com Deus ou com o diabo, ou estamos com a verdade ou com a mentira. Vamos ver o que vai acontecer com Ananias. Vamos ver a morte de Ananias por causa da mentira. Olhem nos versículos 5 e 6 de Atos capítulo 5. Lemos assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. A atitude de Ananias custou-lhe a própria vida. Ele querendo dar uma de sábio, ele querendo dar uma de prudente, vou guardar uma parte do campo, ele deu uma de tolo, de louco, de mentiroso, de imprudente. Ananias torna-se o símbolo de uma pessoa que quer enganar a Deus, de uma pessoa que quer fazer as coisas do seu jeito e quer que Deus assim aceite. Ananias se torna este símbolo dentro da igreja. Ah, eu posso fazer do meu jeito. Deus me entende, Deus me conhece, Deus sabe, Deus vai me aceitar. Não é assim. Verdade é verdade. Mentira é mentira. Infelizmente, nessa era de redes sociais, nessa era da comunicação que nós vivemos, no contexto do país em que nós estamos, nós precisamos nos posicionar com a verdade, pela verdade, assumindo as consequências de escolher a verdade. Ou você vai escolher a mentira, viver na mentira, acreditar na mentira e escolher e viver as consequências da mentira. A mentira levou Ananias à morte. Quando ele ouviu essas palavras, Pedro disse: Ananias, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Você acha que Deus é bobo, Ananias? Você não precisava fazer isso. Se você quisesse trazer uma parte, o dinheiro é seu. Você podia vender e não trazer nada, não tinha problema. Ou você podia vender e trazer dizendo, é uma parte que eu trouxe para a oferta. Não tinha problema. Mas Ananias, você mentir dizendo, eu vendi por tanto, sendo isto mentira, então você está mentindo a Deus. Gente, é muito sério nos posicionarmos do lado da mentira. Isso traz morte. Morte. Hoje vemos tantos crentes, tantas pessoas que estão cegas pela mentira. Cegas. Nós sabemos o que significa um governo socialista.
Nós sabemos o que significa o comunismo no mundo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, mas quantas pessoas dizem, não, é maravilhoso, é um regime de Deus, com perseguição a Cristo, com ideologias contrárias à palavra de Deus. As nossas escolhas levam à vida ou à morte. A escolha de Ananias. Nós temos um outro Ananias na Bíblia. Ananias, amigo de Daniel. Os 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael. 3 jovens que decidiram viver a verdade. 3 jovens que decidiram adorar a Deus, o Deus de Israel, custasse o que custasse. E então foi decretada a morte deles. Vocês não vão se curvar diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor? Não. Nós só nos curvaremos diante do nosso Deus. Então vocês vão ser mortos. A escolha de vocês de serem íntegros, a escolha de vocês de serem adoradores do seu Deus, o Deus da verdade, vai levá-los à morte. Eles disseram, se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se não, fique sabendo, é a verdade e só a verdade. É o nosso Deus e somente o nosso Deus. Então, prepararam tudo, pegaram os homens mais fortes, ataram aqueles 3 jovens, entre eles Ananias, e os lançaram na fornalha. Os soldados fortes que os jogaram atados dentro do fogo, o calor era tão grande, eles tiveram de jogar os rapazes lá dentro. O calor era tão grande que aqueles soldados mais fortes morreram. Morreram pelo calor do fogo, o calor da fornalha. Mas os meninos, junto deles estava a verdade. Yeshua, o anjo de Deus, o Filho de Deus, que disse, eu sou a verdade. Eles escolheram o caminho da verdade, escolheram o caminho da adoração ao Senhor, escolheram Deus e a sua palavra. Foram condenados à morte, mas Jesus os livrou do fogo da morte. O fogo teve poder apenas para queimar as cordas que os prendiam. E eles estavam passeando dentro do fogo, pensando, puxa, será que a gente morreu e não está sabendo? Você está bem, Ananias? Sim. Você, Azarias? Sim. Você, Misael? Estou bem. E o rei grita, Ananias. Aliás, os chamou pelos nomes persas, pelos nomes babilônicos. Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí para fora. E foram examinados. Olha, o fogo não teve poder algum contra a vida destes homens. Nem passou o cheiro de fumaça nas suas roupas, as suas vestes não se queimaram, nem os seus chapéus, nada, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados. E ele baixou um decreto. Quem falar do Deus da verdade, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja destruído, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Este Ananias do Antigo Testamento, amigo de Daniel, honrou ao Senhor pela verdade. Ele não teve medo de se posicionar pela verdade. Enfrentou a morte, mas o fogo não o queimou. Mas esse Ananias aqui, que tendo tudo, tendo liberdade, tendo tudo, optou pela mentira, morreu. Caiu fulminado diante do Senhor. Então vamos ver o que vai acontecer com Safira, a mentira de Safira, versículos 7 e 8 de Atos 5, diz assim, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra
Ela respondeu: sim, portanto. Olha, ali estava o casal e agora Pedro vai trazer para a esposa Safira a oportunidade de falar a verdade. Então Pedro faz a pergunta: olá, Safira, vocês venderam por tanto aquela terra? E ela disse: sim, sim. Ela teve tempo de pensar. Ela teve tempo de voltar atrás. Ela teve tempo de escolher a verdade ou a mentira. Nós temos tempo para escolher a verdade ou a mentira. O que escolhemos, as consequências vêm. A verdade é Deus, a verdade é vida, a verdade nos livra da morte. Mas a mentira, é tão importante saber que o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, nos diz que ficam de fora da Nova Jerusalém, ficam de fora do reino de Deus, sendo lançados no lago de fogo e de enxofre. Aí fala uma série de pessoas, entre as quais sodomitas, efeminados, ladrões, roubadores e todos os que amam e praticam a mentira. A mentira é filha do diabo. A mentira é o contrário da verdade. A mentira está fora do reino de Deus. E o que vai acontecer com Safira, ao mentir, ela teve tempo para pensar na verdade. Vamos ver sobre a morte de Safira e o temor do Senhor. Versículos 9 a 11 do capítulo 5 de Atos nos dizem o seguinte: tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pedro diz para Safira: você vendeu por tanto? Ela disse: sim, por tanto. Ela devia ter pensado: opa, deixe-me consertar isto. Não vou manter esta mentira. A todo tempo Deus nos dá a chance para o arrependimento. A todo tempo Deus nos permite pensar e retornar, arrepender e confessar. Quando Deus veio ao encontro de Adão no jardim, o Senhor disse: Adão, onde estás? Ó Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto. Ah, foi a mulher. Ah, foi a serpente. Deus queria, quando ele disse: Adão, onde estás? Ele já queria uma confissão. Eu pequei, eu errei, eu comi do fruto que não era para comer. Me perdoa, estou nu, me ajude. Mas ele só soube acusar e fugir da presença de Deus. A mentira leva à morte. Safira também morreu. E veio o temor de Deus sobre toda a igreja. A notícia se espalha em Jerusalém e vem o temor do Senhor. Não precisamos enfrentar a morte, enfrentar a rejeição ou o castigo de Deus para podermos endireitar nossa vida. Que tal agora mesmo você dizer: Senhor, eu quero a verdade, eu quero viver na verdade, eu quero andar na verdade, eu quero servir a verdade. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis aqui a minha vida,
Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu tenho mentido, eu tenho vivido fora da Tua vontade. Eu tenho entristecido o Teu coração. Perdão, Senhor, perdão. Muda o meu caráter, muda a minha vida. Dá-me o Teu Espírito Santo para me ensinar a ser verdadeiro, puro, justo e santo. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme, ame ao Senhor, seja verdadeiro, escolha andar na verdade, viva na verdade, pois Ele, o nosso Deus, é a verdade. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, essa palavra tão maravilhosa que é a verdade. Até lá.